Olá, pessoal. Começando mais uma aula da disciplina Álgebra Linear e Geometria Analítica 2 e dando continuidade falando sobre as transformações lineares planas, né? As transformações de R2 em R2, que a gente precisa conhecer, são transformações bastante especiais para a gente, tá? Nessa videoaula a gente vai falar sobre as transformações planas de dilatações e contrações, tá? Na verdade, existem três tipos de dilatação e contração, né? A gente pode ter dilatação ou contração na direção do vetor, tá? Então, quando eu obtenho, através da transformação em mais de um vetor, ele pode contrair ou dilatar na direção do próprio vetor. Pode ser uma dilatação ou contração, isso já vai ser na próxima videoaula, na direção do eixo X, ou seja, uma dilatação ou contração horizontal, e uma dilatação ou contração na direção do eixo Y, que é o que a gente chama vertical. Nessa aula especial, a gente vai se dedicar a entender a dilatação ou contração na direção do vetor, que é quando a gente estica ou contrai um vetor, tá bom? Então, esse tipo de transformação linear, como eu disse, é uma transformação plana. Então, é uma transformação de R2 em R2. Bom, a gente já sabe que quando a gente quer contrair um vetor ou dilatar um vetor, né? Dilatar ou contrair um vetor, a gente precisa apenas multiplicar esse vetor por um número real. Tá? Então, se eu tenho um vetor do R2, tá? Eixo X aqui, eixo Y aqui. Se eu tenho um vetor de coordenadas 1, 2, aqui o meu vetor, se eu quero dilatar, basta eu pegar esse vetor de coordenadas 1, 2, vetor V de coordenadas 1, 2, e multiplicar ele por um número real. Um número real, no nosso caso aqui, é maior que 1, né? Então, se eu multiplicar ele por 3, eu vou obter o vetor 3V. E esse vetor 3V é o vetor de coordenadas 3, 6. E aí eu vou estar obtendo um vetor, que é a dilatação desse vetor V inicial. Então, a gente quer uma transformação que faça isso. Ou ela vai dilatar, ou vai contrair o vetor, ou vai mudar o sentido dele, mas contraindo, ou vai mudar o sentido dele, mas dilatando. Ele pode aumentar de tamanho, ou seja, ele pode dilatar, mas ter o seu sentido trocado, não tem problema. Então, o que é a dilatação ou contração? Dado um vetor x, y do R2, a transformação que determina uma dilatação ou contração, ela sempre é uma transformação do tipo αx e αy. Tá? Ou seja, a fórmula da transformação é P de xy igual a αx, αy, sendo que alfa pode ser um número real qualquer. Tá? Alfa pode ser qualquer número real. E aí existem vários casos que a gente vai precisar analisar. Tá? Então, para a gente ter uma noção melhor do que a gente vai avaliar aqui, é importante entender o seguinte. Se você tem um módulo de alfa maior que 1, o que acontece? Se você tem um módulo de alfa menor que 1, o que acontece? Ou seja, se esse fator que está multiplicando pelo vetor tem módulo maior que 1, se tem módulo menor que 1, se o alfa é igual a 1 e se o alfa é igual a 0. O que acontece em cada caso desses nas nossas transformações? Então, esse fator, né, determina a dilatação ou contração, ele é muito importante que a gente analise. Esse fator é o número real alfa. Tá bom? Então, vou dar um exemplo em cada caso aqui, mas é importante que a gente entenda também, além disso, algumas coisas. Quando eu digo módulo de alfa maior que 1, isso daqui significa dizer que se o módulo de alfa é maior que 1, significa que ou o alfa é maior do que 1, ou o alfa é menor do que menos 1. Tá? Você pegar um número menor do que menos 1, por exemplo, menos 2, e calcular o módulo dele, o módulo de menos 2 é 2. Então, o módulo desse alfa valendo menos 2 é maior do que 1. Realmente, dá 2. Né? Então, alfa, módulo de alfa maior que 1 significa que o alfa é maior que 1 ou o alfa é menor que menos 1. Nos dois casos aqui em questão, o que vai acontecer para a gente são dilatações. Tá? Então, dilatação aqui nesse caso, dilatação aqui também. Com a diferença de que aqui, como o alfa é menor que menos 1, é um número negativo, então significa que, além da dilatação, a gente vai ter uma troca de sentido no vetor. Aqui vai preservar o sentido e vai dilatar o vetor, como foi aqui, e nesse caso aqui,
vai dilatar o vetor, mas vai trocar o sentido, ou seja, o vetor está apontando para lá e vai passar a apontar para o outro lado. Bom? Então, isso é importante. Então, aqui mantém o sentido. Mantém o sentido. Tá? E quando o alfa é menor que menos 1, isso daqui, vamos dizer que troca o sentido. Tá? A gente vai ver um exemplo em cada caso. Isso aqui é uma explicação apenas para que vocês possam registrar aí, na hora que vocês estiverem estudando, anotem essas observações, porque isso é importante. Mas isso também foi explicado lá nas aulas de álgebra 1, quando eu falei de multiplicação de um vetor por um escalar. Tá bom? Bom, módulo de alfa menor que 1. Isso daqui é a mesma coisa que dizer que alfa é um número real que está entre menos 1 e 1. Bom, então, como alfa está entre menos 1 e 1, a gente pode ver dois casos específicos aqui. Quando está entre menos 1 e 1, sempre vai ocorrer uma contração. Tá? Então, o que significa isso? Alfa é um número real. Então, está aqui a reta real, né? Está aqui o 0, está aqui o menos 1, está aqui o 1. Quando eu pegar um alfa que esteja entre 0 e 1, não incluindo 0 e 1, o que a gente vai ter vai ser uma contração que vai manter o sentido do vetor. Quando o alfa for um número entre 0 e menos 1, sem contar com 0, sem contar com menos 1, a gente também vai ter uma contração. Com a diferença que essa contração agora, como vai ser um número negativo entre 0 e menos 1, vai mudar o sentido do vetor. Tá bom? Bom, se o alfa for 1, professor, o que vai acontecer? Se o alfa for 1, então você vai ter a transformação em identidade. Você substituiu o alfa por 1 aqui, e xy vai ficar igual a xy. Então a gente vai obter o mesmo vetor. Então a gente vai obter a transformação em identidade. Aliás, se o alfa for menos 1, é importante falar também. Se o alfa for menos 1, essa transformação vai fazer o quê? Vai apenas trocar o sentido do vetor, mas vai manter o comprimento desse vetor, não vai dilatar nem contrair o vetor. Né? Então, isso daqui apenas vai alterar o sentido do vetor. Se o alfa for igual a 0, vai ficar t de xy igual a 0, 0. 0 vezes x dá 0, 0 vezes y dá 0. Então, vai ser a transformação que a gente conhece como transformação nula, que pega qualquer vetor do R2 e transforma no vetor nulo. Tá? Então, esse caso aqui é a transformação nula. Então, todos esses casos são importantes que a gente conheça. Então, vou dar alguns exemplos aqui para que vocês possam entender melhor essa transformação. Antes de mais nada, é importante falar que só de olhar para a transformação eu já consigo obter a matriz canônica dessa transformação. Tá? Quem que é a matriz canônica dessa transformação? Como a gente viu nas aulas anteriores, quando a gente está falando da transformação do R2, calcular a imagem do vetor 1, 0 e colocar suas entradas aqui na primeira coluna, e do vetor 0, 1 colocar na segunda coluna. A imagem dos vetores canônicos vai preencher as entradas das colunas da matriz canônica da transformação. Então, T de 1, 0 vai ficar alfa 0, na primeira coluna, e T de 0, 1 vai ficar 0, alfa. Então, essa é a matriz da transformação que representa a dilatação ou contração na direção do vetor. Bom? Então, para que fique bem claro, vamos lá, vamos aos exemplos, e aí a gente vai fazer exemplos para cada caso desse aqui. Eu vou anotar a transformação aqui no canto, T de xy igual a alfa x, alfa y, e aí a gente vai pegar alguns valores de alfa, obter algumas transformações e ver o que acontece. Tá bom? Então vamos ao primeiro caso, né? Quando o módulo de alfa é maior que 1, isso significa que se o módulo de alfa é maior que 1, ou alfa é maior que 1, ou alfa é menor que menos 1. E vamos ver se acontece isso mesmo. Vamos pegar um alfa maior que 1. Vamos pegar um alfa igual a 2. Se o alfa for igual a 2, então a transformação que eu vou ter vai ser T de xy igual a 2x, 2y. O que essa transformação vai representar para mim? Vamos fazer um exemplo. A gente já fez, mas vamos repetir. Eixo x, eixo y. Pega o vetor lá de coordenadas 1, 1. Tá?
Aqui o vetor V de coordenadas 1, 1. Se eu calcular a imagem desse vetor, calcular t de 1, 1, isso daqui vai ficar o quê? Substituir x por 1, y por 1, então vai ficar 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 1 dá 2. Então eu vou obter o vetor 2, 2. Então significa que o vetor V, quando eu calculei a imagem dele, o que eu fiz foi uma dilatação do vetor V. Por que foi uma dilatação? Porque eu peguei o alfa valendo 2 e 2 é maior que 1. Né? Então, sempre que eu pego um número real maior que 1, eu vou ter uma dilatação que mantém um sentido. Você percebe que o vetor T de V, a imagem do vetor V, é um vetor que tem o mesmo sentido de V. Né? Então, foi uma dilatação na direção do vetor V que preservou o seu sentido. Tá bom? Bom, outro exemplo. Vamos ao próximo aqui. Se eu pegar um alfa menor que menos 1, então se eu pegar um alfa valendo menos 2, um número menor que menos 1, então a minha transformação T de xy, se eu pegar um alfa valendo menos 2, vai ficar menos 2x menos 2y. Então vamos de novo ao exemplo. Tá? A minha letra está um pouco fraca aqui. Eixo x, eixo y. O que vai acontecer aqui nesse exemplo? Vamos pegar um vetor, então, sei lá, de coordenadas x vale 1 e y vale 2. Então, eu estou pegando esse vetor aqui. Então, o vetor V de coordenadas 1, 2. Quem que é a imagem desse vetor V por essa transformação? Se eu calcular t de 1, 2, como resultado eu vou obter x substituindo por 1 vai ficar menos 2 vezes 1, que dá menos 2, e o y, menos 2 vezes y, o y valendo 2, menos 2 vezes 2 dá menos 4. Então, significa que eu vou obter, né, aqui está o vetor V, eu vou obter o vetor de coordenadas x vale menos 2 e y vale menos 4. Então, se você reparar, o que aconteceu aqui com o nosso vetor? O vetor, a imagem do vetor V através dessa transformação, ela significou para a gente uma dilatação. Perceba que o vetor V que estava aqui aumentou de tamanho. Tá? O vetor V está aqui, ele aumentou de tamanho, ele dobrou de tamanho. Mas ele dobrou de tamanho e ele trocou de sentido. Trocou de sentido porque o alfa é um número negativo. Bom, então o alfa, um número negativo, fez com que o meu vetor trocasse de sentido. Então esse aqui foi o caso em que a gente pegou um alfa menor que menos 1. Ocorreu a dilatação do vetor com troca de sentido. Tá bom? Vamos para o próximo caso. Quando o alfa é menor do que 1. Sempre que o alfa é menor do que 1, vai ocorrer uma contração. Pode ocorrer troca de sentido ou não. Tá? Então vamos ver aqui dois exemplos nesse caso aqui. Pegando um alfa que está entre menos 1 e 1. Se você pegar o alfa valendo, por exemplo, só para a gente ter uma noção aqui. Está aqui a minha reta real. 1, menos 1. Então, eu vou pegar dois alfas para a gente avaliar. Um alfa que está entre 0 e 1, vou pegar 1 meio. Então, eu vou pegar um primeiro exemplo com o alfa valendo 1 meio. E vou pegar um outro em que o alfa é negativo aqui, valendo menos 1 meio, que está entre menos 1 e 0. Tá? Então, estou analisando dois casos em que o alfa é um número entre menos 1 e 1. Quando o alfa é 1 meio e quando o alfa é menos 1 meio. E aí vamos ver como vão ficar essas transformações e o que vai significar isso para a gente. Quando o alfa é igual a 1 meio, então como que vai ficar a fórmula da minha transformação que está aqui assim? A gente vai ter a transformação t de xy é igual, substitui o alfa por 1 meio, então 1 meio de x e 1 meio de y. Já é fácil verificar que a gente vai ter uma contração. Né? Se eu pegar o vetor, só para facilitar as nossas contas, eu vou pegar um vetor. A gente tem números pares aí, como a abscissa ordenada. Se eu pegar o vetor de coordenadas x vale 2 e y vale 4, está aqui o vetor. Então, o vetor V, com x valendo 2 e y valendo 4. Qual é a imagem desse vetor através dessa transformação?
Se eu calcular t de 2, 4, como resultado eu vou substituir x por 2, 1 vezes 2 dá 2, dividido por 2 dá 1. E substituindo y por 4, 1 vezes 4 dá 4, 4 sobre 2 dá 2. Então eu obtive o vetor de coordenadas 1, 2. Então vai ser esse vetor aqui. Ó. Esse vetor aqui, ele representa uma contração do vetor v. Tá? Então esse é o vetor t de v. Então essa transformação em que o alfa vale 1/2, ou seja, é um número que está entre 0 e 1, a gente tem uma contração, e uma contração que preservou o sentido do vetor. Bom, isso no livro é escrito em poucas linhas, então estou fazendo questão de detalhar um pouco mais, para que fique clara a linguagem matemática, o que significa isso tudo aqui. Bom, vamos pegar um outro caso, em que alfa é menos 1/2, ou seja, um número que está entre menos 1 e 0. Tá bom? Então vamos avaliar aqui o que vai acontecer. A minha transformação, quando alfa vale menos 1/2, vai ser como? Vai ficar t de xy igual a menos 1/2 de x e menos 1/2 de y. Tá? Então, do mesmo jeito, calcula a imagem, né, do vetor que a gente tem aqui, o vetor v de coordenadas 2, 4. Como que vai ficar a imagem desse vetor? Se eu calcular a imagem do vetor 2, 4 através dessa transformação em que o alfa é o número entre menos 1 e 0, então calcular a imagem do vetor de coordenadas 2, 4, substituindo x por 2, isso aqui vai ficar menos 1, substituindo y por 4, isso aqui vai ficar menos 2. Então vai ser esse vetor de coordenadas x vale menos 1 e y vale menos 2. Então esse vetor aqui, ó, ele também representa uma contração do vetor v. Veja que o vetor v era maior e ele reduziu o seu tamanho. Representa uma contração. Só que representa uma contração que, além disso, tem uma troca de sentido do vetor, justamente porque o alfa aqui é um número negativo. Bom, então a gente já viu esse caso, vimos esse outro. Ah, professor, quando o alfa é igual a 1, o que acontece? Se o alfa for igual a 1, então a nossa transformação vai ficar t de xy igual alfa é 1, então 1 vezes x dá x. Alfa é 1, então 1 vezes y é y. Então essa transformação é a transformação identidade. Não vai mudar nada no vetor, transforma o vetor nele mesmo. Então essa transformação é que a gente chamou de transformação identidade. E se o alfa for menos 1? Então vai ficar menos 1 vezes x, vai dar menos x, e menos 1 vezes y dá menos y. Então isso daqui vai fazer apenas mudar o sentido do vetor. Veja, se eu calcular a imagem do vetor 2, 4, eu vou obter o vetor menos 2, menos 4. Eu não vou nem contrair e nem dilatar o vetor. Eu apenas vou mudar o sentido dele. Então, a imagem desse vetor, nesse caso aqui, ó, o vetor 2, 4, a imagem dele vai ser o vetor menos 2, menos 4. Então, vai ser esse vetor aqui. O vetor do mesmo tamanho de V, tá? O vetor T de V vai ter o mesmo tamanho de V, com a diferença apenas de trocar o sentido. Bom, se o alfa for zero, então a transformação obtida vai ser alfa 0 vezes x dá 0, 0 vezes y dá 0. Então essa transformação é a transformação nula. Ela transforma qualquer vetor do R2 no vetor nulo. Se você calcular a imagem do vetor 2, 4, por exemplo, através dessa transformação, t de 2, 4, independente do valor de x e y, o resultado sempre vai ser o vetor nulo. Então, esse vetor v foi transformado nesse vetor nulo aqui. E esse caso também é considerado uma contração. Lembre-se que quando alfa é igual a 0, 0 é um número entre menos 1 e 1. E isso representa uma contração. Bom? Então, sobre dilatação ou contração na direção do vetor, era isso que a gente tinha para falar. Que vocês entendam a simbologia disso daqui, entendam que transformações desse tipo, tem esse tipo de matriz. Então, se eu falar para você o que ocorreu, qual é a transformação que determina uma dilatação de fator, uma dilatação na direção do vetor de fator alfa igual a 2. Então, o que você vai entender? Repetindo, a dilatação na direção do vetor com fator alfa igual a 2. Significa que a matriz dessa transformação será essa daqui, substituindo alfa por 2. Ou, de outra forma, que a minha transformação será essa daqui, 2x, 2y. Então, essa transformação
pega qualquer vetor do R2 e dilata na direção do vetor, do próprio vetor que você está calculando a imagem, tá? Com o fator 2, tá bom? Então, é isso que a gente precisava saber sobre esse tipo de dilatação na direção do vetor. E na próxima videoaula a gente vai falar sobre dilatação horizontal e dilatação vertical. Tá bom? Bons estudos a todos e até a nossa próxima videoaula.